Está no ar mais um balanço semanal do agro com Hélio Sirimarco. Tudo bem, Hélio? Boa tarde, Larissa. Hoje nós vamos falar sobre uma commodity que está passando por uma fase bastante complexa, que é o café, que tem afetado produtores, tradings. Então, nós vamos tentar fazer uma abordagem, dar umas explicações para que as pessoas possam ter uma ideia do quadro que está acontecendo hoje com esse produto, que é um produto tão importante tanto para produtores como para consumidores. Vamos começar a falar sobre as tradings, né? Trading são empresas comerciais, não produzem nada, só compram e vendem, né? Não há, são elos de ligação entre produtores e consumidores, né? Então, uma das empresas que está passando por um processo é a Monte Santo Tavares, que é dona de algumas das mais importantes tradings de café do Brasil, e que, tudo indica, está se encaminhando para uma recuperação judicial que é resultado de um problema grande de caixa e que tem afetado não só esse grupo, como outros, né? Então, essa empresa, Monte Santo Tavares, né, que controla duas tradings, a Atlântica e a Cafebras, ela citou a escalada de chamadas diárias de margens de contratos futuros feitos, né? São utilizados como instrumentos de hedge, como um estopim de um problema financeiro que já se arrasta há 3 anos, desde a quebra da safra brasileira, colhida em 2022. Vou fazer uma breve explicação sobre o que é esse mecanismo, né? O que é que leva a esse problema. As tradings, como eu disse, elas não produzem nada, tá? Elas compram e vendem. Então, elas compram do produtor e vendem para os consumidores, tá? Então, quando a trading compra o produto, compra o café, por exemplo, ela compra a um preço fixo. Se ela já vendeu, tudo bem, não tem problema nenhum, ela já definiu lá qual é a margem de ganho, sem problema. Mas se ela ainda não vendeu, ela tem que se proteger. E como é que ela se protege? Ela se protege fazendo o que a gente chama de uma operação de hedge para contratos futuros. Ela vende contratos futuros na bolsa. Mas, a partir desse momento, ela fica exposta aos riscos de mercado. Por quê? Porque o mecanismo de contratos futuros é que as bolsas elas fazem ajuste de preços diários. Então, por exemplo, se eu comprei um contrato futuro de café e o mercado começou a subir, eu passo todo dia a receber um diferencial entre o preço da minha compra e o preço de fechamento daquele vencimento. Mas, se for o contrário, se começar a cair, eu tenho que pagar. Então, o fluxo de caixa é bastante elevado. E o que aconteceu? A maioria dessas tradings fez posições vendidas. Então, elas estão tendo prejuízos muito grandes. Só para vocês terem uma ideia, no período agora entre março, dia 19 de março, e o dia 29 de novembro, o vencimento março, que é o mais líquido do café arábica na Bolsa de Nova York, registrou uma alta de 88,5%. Então, imaginem o que isso representa em termos financeiros. Bom, dito isso, voltando lá ao problema desse grupo, eles vêm sofrendo um problema de inadimplência excessivamente alta em face de problemas dos produtores que vendem o café, né, para entrega futura, mas que, em função das quebras de safra, não têm conseguido entregar, não têm conseguido cumprir seus compromissos. Se as tradings já venderam o café, elas são obrigadas a comprar o café no mercado. Então, por exemplo, desde 2019, as tradings da Monte Santo Tavares deixaram de receber 900 mil sacas de café, que, avaliadas a um preço de hoje, dá mais ou menos 1,8 bilhões de reais, tá? Ou seja, equivale a um total de 2,7 milhões de sacas compradas para entrega futura. Então, sem receber esse produto, eles precisaram comprar no mercado. Isso aí
foi aumentando o problema, foi aprofundando o problema. Tá? Então, pelos cálculos da Montesanto Tavares, a receita comprometida com os derivativos já passou de 50 milhões de reais para quase 500 milhões em novembro, tá? Excedendo os recebíveis da companhia. Então, esse montante é um montante significativo para um grupo que fatura cerca de 3 bilhões de reais por ano. Tá? Então, esse problema tem afetado a produtores e traders desde a safra 2021-2022. E esse ano, para complicar, outros países produtores, como a Colômbia, Indonésia e Vietnã, também estão tendo problema. Então, os preços do mercado estão subindo acentuadamente. Então, o que acontece? Esse tipo de defesa, né, de proteção, ele tem um custo financeiro. E é o que está acontecendo e é o que está levando a essas tradings a terem problemas financeiros muito, muito graves. Há menos de um ano, por exemplo, uma empresa americana, uma trader americana chamada American Coe, ela pediu recuperação judicial nos Estados Unidos exatamente em função disso. Na época, as dívidas dessa trade passavam de 360 milhões de dólares. Tá? Outras grandes trades, como a Dreyfus, a Olam, parece que estão protegidas da crise porque são mais diversificadas, não se concentram só em café. Tá? Então, e tem uma estrutura mais sólida. Então, mas é importante relatar informações de que três estrangeiros importantes estão perdendo linhas de crédito no sistema bancário. É o que a gente chama de um efeito de cascata. Né? Quem não tiver fluxo de caixa para atender essas necessidades vai se complicar muito. Né? Então, tem que se prestar atenção nesse processo que está acontecendo no mercado de café e que, pelo visto, vai continuar, pelo menos, até que, né, a situação possa se normalizar. Tá? Maravilha. Obrigada pelos seus comentários. Curtam a nossa rede, sigam a nossa página e até o próximo.